Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Talk Show Carreira e Suas Vozes, veiculado pelo programa Madrugada Astral, transmitido pela Rádio Vibe Mundial, Astral TV, pelos meus canais do YouTube e Spotify, Cláudia Cardillo Oficial. Hoje eu estou com uma pessoa muito especial. Eu recebo aqui a Carol Garrafa. É isso mesmo? É isso mesmo, Garrafa mesmo. Seja muito bem-vinda. Uma honra estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Que delícia, fico muito feliz. Olha o currículo dela. Ela é engenheira, estrategista de negócios e fundadora do método Santé, uma metodologia que une ciência, neurociência e propósito para despertar o potencial das pessoas e organizações. Carol, como é que é para você juntar todas essas competências e habilidades numa pessoa só para desenvolver a sua própria metodologia? Nunca acho que é numa pessoa só, né? Eu acho que Nós somos seres multidisciplinares, né? Nós somos seres multidisciplinares e o cérebro é social. Então, eu acho que mesmo a gente, com a gente mesmo, é a formação e o conjunto de várias pessoas que a gente se encontra. Por isso que eu estou tão feliz de estar aqui, porque você... Que gostoso. Eu fico muito feliz de te receber. Nós estamos muito longe do microfone. O nosso técnico querido Euri, super beijo para você. Já está avisando que a gente estava muito longe, porque a gente estava batendo aquele cafezinho, né? Aquele papinho de cafezinho, né, lá atrás. Mas vamos chegar aqui no microfone. Então, nós temos um cérebro social. Temos um cérebro social. É aquela velha frase, ninguém é feliz sozinho. Então, mesmo sabendo engenheira, especialização em neurociência e toda essa parte de dados, é um conjunto de habilidades, mas que eles têm na sua completude o complemento de outras pessoas e de outros talentos. Que legal ouvir a Carol trazer isso, porque já se fala muito, né? E eu tenho um livro sobre gratidão e comunicação, na verdade é uma trilogia em que a escutativa ela faz parte de um processo que permite que a gente reconheça no outro os valores e as competências e habilidades do outro. E se a gente não for grata pelas oportunidades que a gente tem na vida, a gente não consegue enxergar esses núcleos onde nós estamos inseridos, né? Eu vi que você trouxe um livro que você acabou de lançar. Aliás, eu fui convidada para o lançamento do seu livro e eu não consegui ir, porque o convite chegou um pouco em cima da hora. Mas eu já vi as fotos, claro que eu fui lá espiar, né? Estão divinas, parabéns pelo lançamento. Obrigada. É seu primeiro livro? É o meu primeiro livro, de autoria sozinha, meu primeiro. Já fiz algumas participações, mas... Esse livro aqui chama-se Pessoa Soft Skills. O soft, ele tá arriscado por quê? Ele está arriscado porque, na verdade, a gente tem que começar a chamar de people skills. Porque de soft não tem nada. Pensa se é macio ou leve se conhecer e conhecer o outro, que é o que a gente está falando agora. Então, é people skills, uma vida de propósito, é isso? E o de propósito, ele é de propósito. Não é o propósito, aquela palavra encantadora, aquela palavra até romantizada que a gente fala, quando eu descobri o meu propósito, é de propósito, que é com intencionalidade, é fazer de propósito. Que legal! E você tem o prefácio do querido, né? Atleta Bernardinho, além de ter aqui uma série de ilustrações que falam sobre o cérebro, que ainda as pessoas não descobriram o grande potencial do que é o cérebro, né? E do que é a própria mente, de como a gente pode fazer cada dia melhor. Quando a gente se empodera com autoconhecimento do que somos capazes, é muito mais fácil para a gente seguir adiante, né? Eu quero que você fale um pouquinho sobre a felicidade e identidade, de como o seu livro fala o que é ser feliz e como ser feliz está ligado à identidade do ser. Acho que tem uma questão, até a gente estava conversando um pouco antes, e essa pergunta ela é muito profunda, porque ela fala como a pessoa pode ser feliz se no cotidiano está tão difícil, se a gente tem algumas interferências tão fortes, né? Como é que é essa parte da identidade? E aí, quando a gente vai lá para Aristóteles, que ele falava, a felicidade é a parte mais sublime da alma. É a gente não pensar no que está acontecendo, mas a gente ser feliz num estado de espírito. Então, por isso que a gente fala do ser feliz e não estar feliz. O estar feliz são esses momentos de alegria, de emoções, que aconteceu alguma coisa boa. O ser feliz, eu falo muito isso, é apesar de.
Porque não dá pra gente também se alienar e falar, você tem que ser feliz independente de... Não, o mundo tá muito caótico, né, Cláudia? Assim, tem muita coisa acontecendo. Até porque, Carol, a felicidade ela é subjetiva. Não tem como a gente mensurar a felicidade numa régua ou num padrão. Porque para cada ser humano, ela também tem um padrão e uma régua diferente, né? E a gente precisa entender isso. Perfeito. Que enquanto a gente vive a felicidade de uma maneira, para muita gente, o que a gente está sentindo não é felicidade. Então, tem até um termo que fala, você está mais feliz do que pinto no lixo, você já ouviu? É um ditado popular que é muito legal. E toda vez que eu chego com um projeto novo para cliente, tem um cliente em especial que me fala isso, porque o brilho nos olhos que ele detectou, né? O jeito que a gente chega com a boca sempre com o peito aberto para frente, ele faz com que a pessoa perceba que a gente está feliz, né? Ao contrário daquelas pessoas que chegam mais acabrunhadas, né? Com a cabeça baixa, dá para perceber que a pessoa está passando por algum transtorno, seja de ansiedade, de depressão, e que a saúde mental dela pode estar comprometida, né? Com certeza, e eu só queria fazer um adendo, porque volta para a sua primeira frase sobre escutativa. Acho que essa foi a grande descoberta, foi entender e ir para uma viagem de volta ao mundo, ir atrás dessa felicidade com este conceito de que a felicidade é de cada um. Então, eu fui numa busca pessoal e eu acho que tem que sempre partir do pessoal e do autoconhecimento. Autoconhecimento vem antes de autodesenvolvimento. Sempre deveria vir, né? E aí, ao entender que, independente se eu estava no Camboja, no Laos, Vietnã, ou mesmo em Dubai, Nova Zelândia, eu comecei a ver um padrão que cada um tem a sua felicidade mesmo, mas tem 3 coisas que são inerentes a qualquer ser humano. Quais são esses pilares? O ser amado. O ser amado ninguém é feliz sozinho mesmo. A gente acabou de falar de cérebro social e eu estou trazendo aqui novamente. Se você tem uma base familiar forte, as chances que você conheça o amor desde a infância ela é maior. Isso não quer dizer que se você não tem, você não vai. Só é mais difícil, porque você não teve a base. Mas não basta só ser amado, que eu acho que essa foi a grande descoberta. Você também precisa ser escutado. A gente falou de escutativa, você precisa causar impacto no que você faz. O ser escutado faz com que a gente sim tenha aquela sensação de pertencimento no lugar, né? É isso, é exatamente o ser escutado, é o senso de pertencimento. E aí muita gente confunde, porque o contrário de senso de pertencimento é a solidão. É o isolamento, mas o meio do caminho é encaixe. E isso foi assim, por isso que as pessoas elas estão cada vez mais tentando se encaixar em vidas que não cabem a elas. Então elas até podem se sentir amadas, mas elas não conseguem ter voz ativa e causar impacto. Então esse é o segundo. E o terceiro? Poder errar. E aí, aqui, as pessoas falavam, Carol, peraí, você descobriu e as pessoas te respondiam isso na pesquisa, que queriam errar para serem felizes? Não. Elas respondiam assim, se eu tivesse me arriscado, se eu tivesse tido coragem, se eu tivesse casado, se eu tivesse separado, se eu tivesse mudado de carreira. E aí, esse se não existe na história, porque a gente não volta para trás. E aí é o medo de errar e de você não se arriscar, de não ter a coragem de agir. E aí ela fica naquela zonazinha que a gente chama de conforto, mas de conforto não tem nada, uma zona de conformismo. O poder errar, muitas vezes ele traz um sentimento de arrependimento muito grande, porque a pessoa fala, nossa, eu deveria ter seguido por aquele caminho, se eu tivesse seguido, eu seria muito mais feliz, né? Eu já ouvi isso várias vezes, até dos meus mentorados, dos meus alunos. Perfeito. E tá tudo certo, porque a gente sempre tem a oportunidade de fazer uma segunda, de ter uma segunda chance, de fazer pela segunda vez, mesmo que não seja com a mesma pessoa, porque a vida, ela traz os mesmos processos, ela vai repetindo até a gente conseguir encaixar perfeitamente a pecinha dentro daquele processo, né? É muito legal isso. É isso, né? Então acho que expandir a zona de conforto, que na verdade é de conformismo, acho que o grande segredo é você se preparar para... que não é simplesmente o errar. O errar faz parte do cérebro, de você aprender a andar, a falar. Você errou tanto, você tropeçou, e a gente continuou. Por que não? A gente é tão crítico com a gente mesmo, quando faz um erro, tal, a gente não se permite e fica nessa bolha. E quem faz esse processo de culpa, quem produz o processo de culpa é o cérebro, que muitas vezes imputa no coração
aquele sentimento de culpa. Por que que você não fez isso? Mas eu tinha que ter falado isso, né? E fica aquela maceração, né? Você fica macerando aquele sentimento que não tem que estar lá. Eu dei uma folhada aqui no livro e vi que você traz um exemplo do Michael Jordan, que é uma personalidade no esporte, né? O que você estava tentando explicar trazendo o Michael Jordan para cá? O estado de flow. Exatamente isso que você acabou, né? E como a gente está conectado, eu sempre começo falando que não existe coincidência, nada é por acaso e tudo faz sentido, né? Então, acho que uma coisa está puxando a outra. Quando a gente vive nessa culpa e nessas interferências, é como se a gente fosse todos os dias para uma batalha sem estar preparado. Aquele barulho fica e aí eu fico mais travado. Michael Jordan, por que eu falo? Ele fala que quando ele vai fazer a última cesta, ele não está pensando em nada. É o estado de absoluto estado pleno, né? E no fundo não é que ele não está pensando nada. A hora que a gente volta para a neurociência, não tem como você não pensar nada. Mas é você estar no estado presente. Não tem passado, não tem futuro. Você está lá, 100%. Não tem a interferência, não tem culpados. É onde se encaixa talento e o desafio. Isso é lindo. Porque você tem uma aptidão e você está lá no momento certo, na parte certa. Então, quando eu dou esse exemplo, é porque quando ele fala, eu não estava pensando em nada. Não, é um estado de atenção plena, onde eu consigo dar o meu melhor em um lugar onde eu consigo encaixar o que eu faço bem junto com o desafio que foi me dado. E trazendo isso para a prática, claro que ele já tinha treinado aquela cesta 1 trilhão de vezes, né? Desde criança para poder chegar naquele momento e falar que não está pensando em nada. Eu, como musicista, comecei a estudar com 6 anos de idade o piano, me formei, a minha primeira graduação, fiz uma migração de carreira. Porém, o que eu quero trazer aqui é que, independente de eu estar com o piano na minha frente, eu estava sempre treinando. Eu trazia aquela mente ativa, com foco pleno no que eu estava fazendo. Então, muitas vezes eu sentava, ainda adolescente, sentava no chão, na mesinha de centro da sala da minha mãe, e era grande a mesa, e eu tocava como se eu estivesse tocando piano, porque ali eu precisava treinar a técnica. Perfeito. Eu não precisava do som. O som eu já tinha no ouvido e no coração. Mas eu precisava passar tantas vezes os meus dedos naquelas passagens até eu fazer de olhos fechados, que é o que ele fez. Quando a gente tem essa segurança dentro da gente, que a gente treinou, que a gente dormiu, que a gente sonhou e teve pesadelo com aquela questão, a gente está livre disso. Porque a gente já vivenciou tantas vezes aquela cena que ela já faz parte do nosso dia a dia. Então, se para ele jogasse para a direita, porque o vento estava trazendo a bola para a direita, ele já viveu aquilo, então ele já sabia o que ele ia fazer, como ele ia saltar. E foi exatamente o que eu vivi. Então, eu entendo exatamente o que você quer trazer, porque a gente precisa, para chegar no estado de flow, treinar muito, se dedicar muito. E é o que o Bernardinho mais faz. Ele fala, eu não me importo de perder ou de ganhar. Muita gente me olha ali e fala, ele só quer ganhar. Não, eu quero estar bem preparado, eu quero que as pessoas deem o melhor, mas como? Indo para o treino. Exatamente. Fazendo com que toda essa preparação, ela seja válida. Porque na hora que você chega lá, você está preparado. Eu quero que, se você me permite, claro, você escolha uma passagem do livro que você mais gosta e leia um trechinho pra gente. Uau! Ai, que delícia! Olha aqui, corpo, mente e espírito, que eu falo muito aqui no programa. Você pode ler esse trechinho pra gente? Na voz da autora. Quando falamos de recriar, precisamos entender que mudar o mindset passa por pontos fundamentais acerca de como enxergamos e vivemos a vida. E dentro deste pilar, esse tripé precisa ser analisado e, se necessário, precisam ser recriados hábitos novos para uma vida mais saudável e feliz. O que você quis dizer com isso? Que o ser humano é trino, corpo, alma e espírito. Se qualquer um dessas perninhas, desse tripé, tiver manco, a gente não tem o equilíbrio que a gente precisa. Foi exatamente isso que eu entendi, é o que eu prego e é o que eu trago sempre para cá. Nós somos seres multidisciplinares, então tá tudo certo o que a gente faz. Só que a gente tem que olhar para esses 3 corpos que a gente tem. O corpo, a alma e o espírito. Porque se a gente não olhar para isso, nós seremos infelizes, porque vai faltar alguma coisa. E esse espaço vazio, nada preenche. É isso.
Você fala muito de coragem para transformar a carreira, né? Quando você decidiu tirar a licença do banco para estudar na França, você tem uma carreira como brasileira, uma carreira internacional, né? Como é que você decidiu? Você enfrentou desafios, superação, julgamento das pessoas, porque você deixou para trás o velho para começar o novo? Muito. E qualquer ato de autenticidade, ele é encarado como loucura. Qualquer ato que você sai de um efeito manada, onde você tem que casar, onde você tem que se formar, na minha época era você tinha que ser trainee, depois você tinha que evoluir na carreira, qualquer ato que você saia do padrão, parece que é uma loucura. Mas o que não é o tomar as rédeas da própria vida do que ter coragem de arriscar e mudar o seu próprio padrão. Então, ali, muito julgamento, até porque o banco ele era muito forte em pagar bônus, né? E se eu não estivesse trabalhando, eu não ia ter bônus. Então, Carol... Quanto tempo você ficou lá? Mais de 10 anos. Uau! Para ser exata, 14 anos, uma carreira de mercado financeiro. Mas, assim, nessa época, eu estava há 10 anos. E depois eu ainda fiquei mais quando eu voltei, porque precisava pagar a conta, né? Uma coisa é as loucuras. Mas quando a gente está bem preparado e a gente consegue, de certa forma, minimizar os riscos, aquilo fica muito mais real, né? Então, o julgamento vem, mas o que não é ser protagonista... Se você não está preparado para que esses julgamentos venham e você sai do vitimismo, é muito mais fácil, né? A gente ser vítima da própria história. Principalmente nesse aspecto, né? De deixar de ir, se sentir culpada, se sentir frustrada e entrar nesse ciclo vicioso para se fazer de vítima, né? É isso mesmo. É muito comum. E ainda mais quando está tudo bem, eu costumo falar muito isso, né? Porque quando está tudo mal... A pessoa até ela se meio que fala, tá mal, então eu preciso fazer alguma coisa. Mas quando tá tudo bem, e o tudo bem é aquela normalidade que você tá incomodado, que tem alguma coisa te incomodando, mas você é dependente do salário, você é dependente emocionalmente de alguma coisa. Então o tá tudo bem não é tudo bem assim. E aí eu acho que fica ainda mais difícil você tomar alguma decisão. E para piorar nessa situação, eu tinha ganhado o programa que era para passar 2 anos fora do banco, só que era para ir para os Estados Unidos para estudar administração. E eu falei, não, eu preciso expandir um pouco mais, eu tinha acabado de perder meu pai, e falei, aí dá uns solavancos, né? Acho que nos pontos de virada da vida é onde a gente tem esses solavancos que você para pensar. Eu falei, quero estudar comportamento humano. E aí por isso que eu fui para a França. E aí onde tudo começou mesmo, e é um caminho sem volta. O que mudou na sua vida quando você voltou da França? Eu acho que antes, a vida não é o ponto de partida, então não é quando eu volto, é durante o processo a minha vida mudou. Então é o processo mesmo, todos os dias. Nunca vou esquecer do maior insight, e eu falo muito isso, né? Meu pai era engenheiro, minha mãe é engenheira, minha irmã mais velha é engenheira, eu fiz engenharia, meu irmão mais novo falou, vocês estão tudo louco, você é artista, você é músico, e aí mudou completamente. Mas quando eu cheguei na França, primeiro eu entendi que a profissão não te define. E segundo, que a minha vida não eram números. Eu amo números, tenho uma cabeça lógica, mas a minha vida eram pessoas com resultado. Quando eu mudei a equação e botei pessoas na frente, é onde mudou. Eu falei, então peraí, se pessoas com resultado, primeiro que o banco ficou pequeno, não era mais resultado. E segundo que eu falei, deixa eu ir nessa busca, não só da teoria, porque a hora que você está na teoria, ouvindo, você fala, isso faz muito sentido. Mas deixa eu ir para a prática e perguntar o que é felicidade para mais gente, para eu expandir minha consciência. E é isso que mudou. Então, não muda quando eu volto, muda no processo. E quando eu voltei, aí é o que Einstein falava. Uma mente que se abre a uma nova ideia jamais retorna ao tamanho original. E aí já estava muito maior. E Platão tem isso, né? Naquele livro, né? Em que ele fala... esqueci o nome do livro agora, mas que ele traz o case de sucesso do homem que saiu da caverna, né? E quando ele voltou completamente diferente, porém as pessoas que estavam lá, elas continuavam iguais. Então, somos nós quem mudamos pelo processo que a gente vive. Foi aí que você descobriu que você podia criar uma nova metodologia, que é a sua própria metodologia? Foi durante o processo ali, já foi algo que, quando eu comecei, de novo, né, a busca foi pessoal. Então eu fui falar, o que é felicidade? Deixa eu tentar buscar a minha própria. E ao ver que tinha padrão, eu comecei a entender, falei, por que o mundo está na contramão? Peraí, se é ser amado, se é ser ouvido e é poder errar, porque a gente se ama cada vez menos, muito ego, muito individualismo, a gente não está escutando nada, a gente só quer falar.
E por que a gente não pode errar? A parte da vulnerabilidade toda, um medo danado, né? A gente tem que ser perfeitinho, tem que estar... E aí, quando eu volto, é onde eu vou estudar a neurociência mesmo, para ver se tinha todo o embasamento por trás. E aí que as coisas começam a fazer um sentido muito mais amplo na cabeça e muito mais amplo em termos de carreira mesmo. Eu falei, não cabe mais, é o que você falou mesmo, assim, a hora que eu voltei para o banco, porque eu tive que voltar para o banco, não cabia mais naquele espaço. E aí o método, ele vem, depois de estudar a neurociência, de entender se estamos na contramão, qual que é o primeiro passo? E aí, quando eu pensava no coaching, que vamos aqui criar uma meta. As ferramentas são belíssimas, eu gosto muito das ferramentas de coaching. Mas o método, ele veio muito inspirado por Jung, de quem olha para fora sonha, quem olha para dentro desperta. O primeiro layer é se conhecer e a gente tem... Os olhos estão voltados para fora, a gente tem sempre uma comparação, a gente sempre é muito modelado pelo ambiente, o ambiente é mais determinístico do que a própria genética. E aí o método vem para falar, calma aí, cada um tem o seu caminho, o seu pace, cada um tem o seu, é igualzinho à felicidade, cada um tem a sua... Mas será que não dá para dar um direcionamento, principalmente em termos de carreira, eu vindo de um mercado financeiro, um ambiente muito, muito competitivo, será que não tem um pace que eu posso dar um direcionamento e cada um andar no seu próprio caminho? Então, por isso que é o primeiro layer é se descobrir. E quando a gente vai para a empresa, é descobrir o ambiente da empresa, descobrir a cultura da empresa. Então, é se olhar como indivíduo, mas olhar o ambiente onde eu estou. Até porque tem muitas pessoas que, quando iniciam uma nova jornada dentro de uma empresa, eles não estudaram quem é a empresa, eles não sabem se os valores e missão da empresa são compatíveis com o que você tem de propósito de vida, né? Então, hoje a gente precisa ter esse olhar mais com essa cuidade, né? De entender quem somos, por que somos e para que somos, né? Porque o nosso servir, ele só funciona quando ele está alinhado a quem eu sou. Perfeito. E se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou descobrir qual é o meu propósito e quem eu vou servir? Então, é uma cadeia muito grande. Isso que os elos estão todos ligados e conectados e a pessoa precisa parar um tempo e fazer aquele ano sabático para poder se autoconhecer. Escutando o que você trouxe, né? Eu também sou coaching. Há 15 anos eu decidi, em 2010, né? Mais até do que 15 anos, decidi ser coaching e eu percebi o quanto essas ferramentas nos ajudam em qualquer campo da nossa vida. A partir daí, ser professora para chegar até mentora foi uma linha tênue muito estreita, né? Porque eu já era professora. E eu descobri que eu usaria aquelas ferramentas de coach como mentora. Perfeito. Isso para mim foi maravilhoso, porque foram muitas pessoas que já passaram por mim, muitas vidas que eu impactei. É isso. O que é que você sente impactando essas vidas? Com a sua metodologia que chama-se Método Santé. Ela não falou o nome ainda. Método Santé. Eu sinto muito como instrumento, não sinto eu impactando, eu sinto as pessoas se abrindo. É muito gostoso conversar com a Cláudia, uma pessoa que passou por todo esse período. Então, assim, não é o método Santé ou qualquer método, é a abertura que a outra pessoa tem. Muita gente que chega pro método e fala, Carol, preciso mudar, tal, será que vai dar certo? A única forma de não dar certo é você não se permitir. A hora que você se permite, o mundo ele se abre. Então, não me sinto... eu impactando, eu sinto só o instrumento de falar, vem que esse caminho vale a pena. Talvez ele doa, talvez você vá descobrir algumas coisas que você nem gostaria. Porque despertar para quem requer desapego de quem a gente imagina ser. Às vezes dói. Exatamente. Às vezes dói. Mas dói mais quando a gente não se conhece e a gente passa uma vida que é uma vida muito sem sentido. Né? E aí Viktor Frankl fala muito sobre sentido da vida, lindo demais, assim, um grande psicólogo que ficou nos campos de concentração e ele tem que buscar o sentido da vida. Eu acho que é um pouco sobre isso, busquem o sentido da vida, porque muda tudo. Carol, que conversa fantástica. Nossa, que delícia, amei. Nós chegamos ao final da nossa entrevista. Eu quero que você diga onde que as pessoas podem encontrar o novo livro que você acabou de lançar. Tá na Amazon, é só buscar por People Skills, uma vida de propósito, e também na Dialética, que é a nossa editora. Mas queria te agradecer muito, um super prazer, uma conversa deliciosa. Que gostoso. E quais são as suas mídias sociais? Deixa para o nosso público. Caroline Garrafa, tudo que achar como Carol Garrafa, Caroline Garrafa e Método Santé. As duas...
Que legal, parabéns pela sua jornada. Obrigada. Eu fico muito feliz pela sua decisão de mudar. Isso é maravilhoso. Obrigada. Eu quero agradecer a você que está nos ouvindo, agradecer aos nossos apoiadores, que são a Tânia Vieira Joias, a Casinha de Cílios Paulista e a Garrafa de Água Informacional Aqua Quantum, e a você que esteve conosco durante esse episódio fantástico. Me segue nas mídias sociais, Cláudia Cardillo Oficial, para mais conteúdos como esse. Até o próximo episódio.